Olá, boa noite a todos. Bom, eu vim aqui apresentar para vocês uma aula sobre governança de dados, de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou aluna do mestrado em Gestão da Informação, e aqui uma breve análise ali do meu currículo, até para vocês entenderem o porquê eu trouxe essa aula para vocês, tá? Então, eu sou advogada, sou especialista em compliance, e dentro da área de compliance, eu me aprofundei tanto no direito do trabalho, como também no direito digital, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados. A minha dissertação, ela versa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, a importância da gente trabalhar, né, a proteção de dados dentro das empresas e a linkagem com a governança de dados e também a gestão da informação. E aí, quando a gente fala em proteção de dados, a gente tem aí uma infinidade de notícias que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, que é o vazamento de senhas, o vazamento de informações de conta bancárias, né, o vazamento de informações que deveriam estar seguras e sigilosas dentro do seu computador, do seu celular, mas não. Hoje elas estão aí disponíveis para quem quiser usar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de vazamentos de dados que nós tivemos nos últimos tempos, né? Nós tivemos ali o LinkedIn, o Netflix, que tiveram vazamento de senhas, ou seja, com vazamento de senhas, várias pessoas poderiam acessar as suas redes sociais, né, relacionado ali ao LinkedIn, como também ao Netflix. A gente teve ali o vazamento do Facebook com relação a preferências, então isso é o que mais chama a atenção, porque o do Facebook é o que trouxe à tona toda a gestão do compliance relacionado ali à Lei Geral de Proteção de Dados no país, por conta da utilização indevida dos algoritmos de navegação para indução ou também para venda dessas informações para outras empresas em determinados fins, tá? A gente também tem a Uber, Minecraft, Adobe, Netshoes, então, assim, você vê que é uma infinidade de empresas, independente do tamanho, independente do seu ramo de atuação. Aqui eu trouxe mais voltado para as startups, que é a minha linha da dissertação, né, eu trabalho muito isso dentro das startups, e aí eu trouxe alguns exemplos ali para vocês visualizarem de uma forma mais didática onde estão ocorrendo esses vazamentos e o que estão vazando, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês, dentro da nossa aula de hoje? O que é a governança de dados? Vocês já estavam lendo ali o DMBOK, então você já tem um pouco de aprofundamento com relação a essa matéria, mas é importante a gente linkar o que é a governança de dados e por que ela é importante também para a LGPD. Então, a governança de dados é tudo que relaciona a garantia dos dados, então, para que eles estejam seguros, privados, precisos e disponíveis para quando você for necessitar ou utilizar. Isso inclui dados das pessoas que devem realizar, os processos que devem seguir, e a tecnologia também faz parte da governança. Então, de um modo geral, a governança é tudo aquilo que você faz para que aqueles dados possam ser utilizados dentro da empresa. E aí, quando a gente fala em privados e seguros, significa o quê? Que eles não podem ser vazados, tanto por LGPD, quanto também por modificação de terceiros, certo? E precisos e disponíveis, precisos por quê? Porque eles têm que apresentar exatamente aquilo que você necessita. Então, é muito comum você ver armazenamento de dados, mas as pessoas acabam armazenando os dados desnecessários, e na hora que precisam desses dados, dessas informações, quando já estão completas, ela não consegue para uma tomada de decisão, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, hoje, como a minha pesquisa é muito voltada dentro das startups, a gente tem aqui que a governança de dados também, além das empresas, é muito importante para essas startups, principalmente para startups que querem alavancar, querem utilizar os dados para tomada de decisão e também arrecadar investimento nos fundos de investimentos, nas rodadas, enfim. Tá? E aí a gente trabalha a questão da gestão da informação e como essa governança de dados pode nos trazer um resultado. Então, a gente tem aqui um diagrama muito utilizado, que é a da gestão da informação.
A gestão da informação, ela vai pegar os dados que você coleta, vai fazer essa gestão, esse armazenamento, esse tratamento, e vai transformar esses dados em uma informação. Lembrando que dado é uma única unidade, né, uma única informação, assim dizer, relacionado a um determinado tema, ou determinada pessoa. A partir do momento que você faz essa gestão, você transforma esse dado em informação. Então, você pega um número X de dados e você consegue linká-los e transformá-los em uma informação mais concreta. A partir disso, você faz a gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento é como você vai lidando com esses dados ao longo da sua jornada dentro da empresa. Isso transforma em conhecimento para a inteligência competitiva. E aí a gente fala em quê? Como que essa empresa utiliza os dados para que ela consiga competir lá fora, né? Então, no mercado de trabalho, como essa empresa vai gerir tanto a informação quanto o conhecimento para se tornar competitiva. E aí ela vai transformar esses dados nesse conhecimento, nessa inteligência competitiva, para depois, por meio de uma tomada de decisão, ter um resultado. E quanto mais preciso, mais qualificado for esse dado, o resultado ele vai ser mais assertivo. Então, quando você faz esse caminho da gestão da informação, você tem ali a tomada de decisão mais assertiva. E aí esses dados precisos vão te trazer informações relacionadas ao conhecimento geral da sua empresa e à competição que você precisa no mercado. Então, você acaba saindo muito mais na frente do que os seus concorrentes. E aí a gente tem a importância. Por que é importante né, a governança de dados? Seja para tomada de decisão informada, ou seja, como eu disse ali, você vai ter os dados, você vai ter eles precisos, você vai ter eles utilizáveis, e você vai confiar naquilo, porque aquilo vai te embasar uma tomada de decisão. Então, isso vai te trazer confiança e transparência. Além disso, a conformidade regulatória. Isso aí eu já puxo a sardinha para o meu lado, porque eu sou advogada, a gente sabe que toda empresa precisa estar em conformidade com a lei, por isso a importância do compliance digital e a LGPD. Então, além da governança, você ter ali a gestão da informação, do conhecimento para uma tomada de decisão, a tua decisão vai trazer confiança e transparência para todo esse processo, e a conformidade regulatória vai trazer mais segurança jurídica para aquela tomada de decisão. E aí a gente tem no DMBOK quais são as melhores práticas, né, voltadas à governança de dados, mas que também são requisitos para que a gente esteja adequado com a LGPD. Então, a gente tem aqui a governança de dados em si, que é o planejamento, a supervisão e o controle dessas informações, desses dados, para eles serem utilizados. Então, eles vão ser recursos para que a empresa tome uma decisão, para que a empresa planeje os próximos passos, seja relacionados a marketing, seja relacionados à venda dessa empresa, enfim. A arquitetura de dados é a estrutura geral dos dados, então, de que forma esses dados vão ser armazenados, aonde vão ser armazenados, de que forma eles vão ser disponibilizados. Então, a integração dos dados e a interoperabilidade, que é a aquisição, a extração e a transformação. Então, tudo que é coletado, ele precisa passar por essa extração, ele precisa passar por essa transformação, e esse movimento, tudo isso precisa ter uma integração, para que esses dados eles não se extraiam, né, não se extravasem, nem que eles se percam no meio do caminho. Então, é importante você ter a integração deles e a interoperabilidade. Com relação ao documento e conteúdo, então, armazenar e proteger, indexar e habilitar o acesso aos dados encontrados. Então, você trabalhar a gestão desses dados o conteúdo que vai ter nele, seja a partir da nomenclatura daquele dado, de que forma você sempre vai nomeá-lo, aonde eles vão ser armazenados. Então, isso é muito importante, tá? Para você depois conseguir ter acesso mais rápido e conseguir, de fato, utilizar esses dados. Além disso, dados mestres, né, que vão trazer ali mais informações, uma definição mais padronizada. Então, são dados que precisam de muita referência, que são de clientes, fornecedores, produtos. Então, são dados que vão identificar de uma forma mais precisa aquele do cliente, e aí aquele dado, ele é uma chave que a gente chama de dado mestre.
tá? A Data Warehousing, Business Intelligence, então, são gerenciamentos de processamento de dados analíticos e permite o acesso por meio de relatórios, análise de dashboards. Então, são sistemas mesmo que vão apresentar de uma forma mais precisa e muito mais visual também se aqueles dados podem ser utilizados, como eles podem ser utilizados, mas para que você consiga lançá-los no sistema, você precisa ter passado por toda essa parte de documentação. E aí, o mais importante que a gente vai entrar agora, que é a segurança da informação. Então, aqui. Então, com relação às melhores práticas de governança, né, dentro da segurança da informação. A segurança da informação é um conjunto de medidas e práticas, né, de estratégias projetadas para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações em uma organização. Isso abrange todo tipo de informação, desde os dados digitais até documentos impressos. Então, quando a gente fala, esse documento é um documento digital e ele também precisa ser armazenado de forma segura, assim como esse documento dentro de uma gaveta, tá? E aí, a gente tem as melhores práticas, a mitigação desses riscos. Então, para que a gente evite acessos não autorizados, vazamentos, manipulação e interrupção. Então, isso é o que mais acontece, a gente vai ver mais adiante, tá? E aí, quando a gente fala em os principais objetivos da segurança da informação, a gente tem a questão da confidencialidade. Então, garantir que as informações estejam acessíveis apenas por pessoas autorizadas. A integridade desses dados precisa assegurar que os dados permaneçam precisos, completos e inalterados durante todo o ciclo de sua vida. A disponibilidade garantir que as informações estejam disponíveis e acessíveis quando necessário, minimizando interrupções no sistema. A autenticidade é verificar a identidade de usuários e garantir que eles tenham permissão para acesso às informações. O não repúdio, garantir que uma ação realizada por outro usuário não possa ser negada posteriormente. E legalidade, que é assegurar que o tratamento das informações esteja em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. Então, aqui a gente tem a questão da legislação, a privacidade dos dados ao longo do tempo. Então, a gente vai adentrar mais agora dentro da LGPD, entendendo desde quando ela iniciou. Então, quando a gente ouve falar em privacidade de dados, a gente volta lá, remonta o tempo de 1890, quando o advogado Samuel Harring e o ex-juiz da Suprema Corte, Louis de Brandeis, publicaram um artigo The Right to Privacy. Esse artigo dizia mais relacionado à privacidade das informações dos cidadãos que eram publicadas em jornais de forma indiscriminada. E aí essas informações eram disponibilizadas e todo mundo tinha acesso a esses dados, essas informações daquelas pessoas, seja por meio da publicação desses jornais. E aí aquilo trazia muitas feridas à imagem daquelas pessoas. Por isso, houve essa carta, né, para que houvesse mais regras com relação à publicação, à invasão de privacidade dessas pessoas. Isso tudo remontou lá de 1890, e a Lei Geral de Proteção de Dados no mundo inteiro foi se promovendo. Isso em 1948, já no pós-guerra, a Convenção Europeia de Direitos Humanos também estabeleceu o direito à privacidade como um direito fundamental do cidadão. Em 1977, a gente teve a primeira lei federal alemã, né, isso dentro da Alemanha, sobre proteção de dados. Então, é a primeira lei que a gente ouve falar sobre proteção de dados, de que forma a privacidade era importante. Em 1981, a gente teve a Convenção 108 da Europa, que também estabeleceu algumas diretrizes para as instituições europeias com relação à privacidade de dados, mas sempre ligado à privacidade, né, da pessoa como cidadão, como ser humano. E aí a gente tem, em 1995, a primeira diretiva, que estabelece regras mais claras sobre como vai funcionar a privacidade das pessoas, a privacidade dessas informações e desses dados. Somente em 2016, então, ou seja, 21 anos depois, né, em 2016, que a gente tem a primeira regulamentação, que é o que a gente chama de GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Esse regulamento vem trazer umas normas mais precisas de como funciona a regulamentação da proteção de dados, voltado tanto para a internet como meios físicos, e como o cidadão deve se resguardar e como as empresas também devem agir, tá? Então, isso é um marco muito importante. A partir disso, vem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é basicamente baseada na GDPR, algumas nuances ali com relação a algumas diretrizes empresariais e alguns direitos fundamentais. Em 2016, a gente também tem aqui o Marco Civil da Internet, que é o primeiro que fala, mas de forma muito singela ali sobre a privacidade de dados. Em 2018, finalmente tivemos a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que só veio a entrar em vigor em 2021. E em 2022, a gente teve ali a consagração da privacidade de dados como um direito fundamental. E aí, afinal, o que é a LGPD? Bom, a LGPD é uma Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela está prevista na Lei 13.709 de 2018, e ela é responsável por apresentar diretrizes para a gestão de dados, seja coletados por organizações, empresas, mas sempre voltada para a coleta de dados de pessoa física, tá? E de empresas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa física e coleto dados seu como pessoa física, eu não tenho que estar adequada à LGPD, mas se eu sou uma empresa, eu obrigatoriamente devo cumprir com os regramentos da LGPD. Além disso, ela vai estabelecer os padrões para coleta, armazenamento, tratamento e o descarte de dados. Então, tudo que a LGPD vai tratar é exatamente como você deve coletar, como você vai armazenar e o mínimo possível para tratamento e depois o descarte desses dados. Além disso, ela vai determinar as penalidades para descumprimento das condições por ela estabelecidas, ou seja, não cumpriu com a LGPD, você pode sofrer com as sanções, desde penalidade de multa até deletar todos os arquivos que você tem aí para a sua empresa. E lembrando que governança de dados, você precisa dos dados para tomar uma decisão. Se você não está adequado com a LGPD, e aí você recebe uma notificação, você é obrigado a deletar todos esses dados, todas as decisões que você posteriormente fosse ter, você acaba perdendo, e aí por conta de não estar devidamente adequado. Então, isso é muito importante para todas as organizações. E aí a LGPD ela vai trazer conceitos base para você entender o que de fato ela vai trabalhar. Então, quando a gente fala em dados, a gente fala em dados pessoais, tanto pessoal quanto sensíveis. E aí, dados pessoais, pessoa física. Então, se eu sou CNPJ, coleto de CNPJ, não tem o porquê eu ter um compromisso com a LGPD com relação a essa PJ. Mas, se eu coleto dados de uma pessoa física, ainda que esteja por um contrato de PJ, aí eu já preciso me atentar. Então, aqui ela vai estabelecer o quê? O que é um dado pessoal? Dado pessoal é toda a informação relacionada à pessoa natural, ou seja, a pessoa física. Identificada ou identificável. Identificada porque aquele dado eu já identifico ela, ou aquele dado eu consigo, por meio de outro mecanismo, identificá-la, tá? Então, por exemplo, endereço, telefone, e-mail, conta corrente, nome dos pais, data de nascimento, RG, CPF, entre outros. Então, existe uma infinidade aí de dados que são considerados dados pessoais que relacionam a minha identificação pessoal. Então, aquilo que me identifica é um dado pessoal. Agora, com relação aos dados pessoais sensíveis, é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, é convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, dado referente à tua saúde, à tua vida sexual, genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Lembrando, pessoa natural, pessoa física. E aí aqui a gente tem o grande boom, né? Porque praticamente hoje todas as empresas acabam coletando os dados pessoais sensíveis sem o devido tratamento, sem o devido consentimento. Porque ou eu sou um dentista, preciso coletar informações da sua saúde, e aí eu preciso de material genético, então preciso fazer um molde para os seus dentes, preciso fazer uma perícia no seu dente, enfim. Um exemplo com relação à saúde. Ou, né, eu preciso coletar informações porque minha empresa ela é adventista. E aí nós não trabalhamos no sábado. Ou o meu funcionário que trabalha para mim, ele é adventista. Então, eu vou precisar saber se
convicção religiosa dele é ou não adventista, para se ele vai trabalhar no sábado ou não. E aí eu preciso coletar essa informação. Isso é um dado sensível. Então, tudo que vai ser dados sensíveis são dados que vão trazer uma personalidade ao dado pessoal. Então, essa personalidade está ligada ao intrínseco da pessoa, aquilo que ela sente por dentro, aquilo que ela sente como ser humano, aquilo que ela sente como convicção. Então, isso vai ser considerado dado pessoal. E aí, nos serviços de saúde, são considerados dados sensíveis, informações sobre doenças, deficiências, riscos de saúde, relatórios médicos. Então, a saúde é muito fácil identificar. O difícil identificar quando você está coletando outras informações e não sabe se aquilo é um dado sensível ou não, tá? Então, é importante a gente saber, com base nisso, os princípios que vão nortear. Então, primeiro, a boa-fé objetiva, ela vai estabelecer o tratamento dos dados dos pacientes, isso no caso de consultórios médicos, e quais os meios que eles vão ser processados. Então, a boa-fé significa o quê? Vou demonstrar para você como que esses dados vão ser coletados dentro da minha organização, e aí eu vou mostrar todo esse processo para você, seja por meio ético e moral. A finalidade, a gente tem como um dos princípios mais basilares, né, da LGPD, porque ela vai estabelecer que a coleta de cada dado tem uma finalidade clara e objetiva. Então, digamos, eu vou coletar a sua convicção religiosa. A partir desse momento, eu preciso estabelecer por qual finalidade isso está sendo coletado. E eu preciso cientificar você, porque para eu coletar um dado sensível, eu preciso de consentimento. A gente vai ver as bases legais adiante. E aí, se eu coleto um dado e não demonstra finalidade, significa que eu estou descumprindo com a LGPD. A mesma coisa, dados relacionados a marketing. Eu envio um e-mail para você e coleto informações. Você precisa saber que essas informações vão ser para direcionar campanhas de marketing, porque senão, por qual motivo aquela empresa? Então, a finalidade ela tem que estar muito bem clara e exposta para que todo cidadão saiba o que realmente está sendo coletado. A adequação, então, ou seja, você precisa realmente estar adequado, aqueles dados, eles precisam estar com as finalidades informadas, você precisa do termo de consentimento, você precisa da obrigação legal, e aí tudo isso precisa estar disposto aonde? Dentro da tua política de privacidade, tá? Além disso, o livre acesso, ou seja, eu como cidadã, enviei meus dados para você, eu preciso que esses dados tenham livre acesso para mim, certo? Senão, não funciona. Então, se eu quiser deletar, se eu quiser consultar, se eu quiser saber qual dado que tem aí, eu preciso ter livre acesso aos dados que foram coletados da minha pessoa. A qualidade de dados, ou seja, elas precisam ter clareza, precisam ter exatidão. Então, os dados que você coleta, eles precisam estar com governança, eles precisam estar bem armazenados e catalogados de forma correta. A transparência está muito ligada à boa-fé, porque eu preciso trazer as informações de forma clara para o cidadão, né? Demonstrando meus processos, mas também o porquê que eu estou coletando e se eu estou coletando ou não aquele dado. É muito fácil você lembrar da transparência, aqueles cookies que vêm no site, e você simplesmente só tem que aceitar, você não pode rejeitar, porque senão você não acessa o site. E aí você vai lá e só tem uma política meia boca ali dentro do site, e aquilo ali não significa que está adequado à LGPD, que os dados que você está enviando para esse site, para essa empresa, realmente vão estar adequados. E aí a segurança, então as técnicas, seja por sistema, seja administrativas, quais são as medidas que a empresa vai estabelecer para que os dados estejam de forma segura e armazenados. A prevenção, então isso a gente fala até lá mais à frente, eu vou mostrar para vocês, no mapa de calor, de que forma a empresa consegue evitar e prevenir os riscos. A não discriminação é para você não discriminar os dados, então, seja, por exemplo, por convicção religiosa, por etnia, enfim, eu utilizei aqueles dados e eu vou discriminá-los, então não pode haver discriminação. E a responsabilização e prestação de contas. Então, a política de privacidade, ela precisa demonstrar de quem é a responsabilidade por essa proteção de dados, e aí a gente fala muito no DPO, e de que forma vai ser prestada essas contas para a NPD. Então, como que essa empresa vai enviar essas informações para a NPD? Isso é muito importante saber. E aí a gente vem para as bases legais. A gente tem execução de contrato, então a LGPD vai estabelecer ali
de que forma esse contrato vai ser executado. Então, eu preciso coletar esses dados para fazer um contrato, é o meu contrato de locação. E aí eu preciso dos dados pessoais, do seu CPF, do teu endereço, do teu documento. E aí, a partir desse momento, eu utilizo a base legal de execução contratual. O consentimento é tudo aquilo que eu preciso consentir. Então, são por dados sensíveis, sejam de menores de idade, adolescentes, crianças, seja porque é um dado sensível em si. Então, eu preciso do seu consentimento, tá? Se eu não consentir, a empresa não pode coletar os meus dados sensíveis, tá? Ou dados de crianças e adolescentes. Obrigação legal é quando eu sou obrigada a coletar esses dados para cumprimento de um regramento legal. Então, por exemplo, a gente traz aqui as leis trabalhistas, né? Você precisa trabalhar, então você tem que fornecer os seus dados para a empresa. A partir do momento que você fornece seus dados para a empresa tem a obrigação legal de tratá-los e armazená-los, porque isso fica durante toda a sua contratualidade, tá? Então, é uma obrigação legal da empresa ter. Tutela à saúde, então, são os serviços prestados pelos profissionais médicos, profissionais da saúde. O exercício regular do direito, então, eu preciso me defender no processo, eu preciso juntar isso em um procedimento administrativo, então, eu posso coletar seus dados para exercício regular. Proteção à vida, então, um exemplo que a gente fala mais é a questão da ambulância. Eu sofri um acidente e a ambulância veio me resgatar. Ela precisa coletar dados meus sensíveis, principalmente relacionados à minha saúde, exames médicos na hora, enfim, ver meu celular. E aí ela não tem como pedir meu consentimento, mas ela pode alegar proteção à vida para acessar as minhas informações. E aí, por isso, essa base legal é muito utilizada também. O legítimo interesse, ele é utilizado de uma forma muito arcaica, tá? Sem qualquer liberalidade, mas ele precisa, né, a empresa precisa demonstrar o porquê ela precisa do seu dado. Então, a gente entende assim, uma base genérica, né, e é que mais traz flexibilidade dentro da LGPD. Só que isso não significa que tudo eu possa alegar que é um legítimo interesse. Não, nem tudo é um legítimo interesse. Mas um exemplo que a gente vê mais é o monitoramento de empregados no local de trabalho remoto. Então, eu trabalho dentro da minha casa e a empresa monitora a quantidade de teclas que eu digito, os sites que eu acesso, a minha entrada e saída. Então, isso tudo está me monitorando. Ela precisa, obviamente, do meu consentimento, mas ela vai alegar como base legal o legítimo interesse de que isso precisa para a produtividade dentro do trabalho. Proteção ao crédito está muito linkado ao contratual, tá? Por quê? Porque eu preciso dos dados para, eventualmente, fazer um contrato, e se esse contrato não for cumprido, eu posso executar, eu posso cobrar esse valor da pessoa que fez o contrato comigo. Políticas públicas e pesquisa está muito relacionado e bem claro ali com o tratamento para fins exclusivos de segurança pública e segurança do Estado. Então, atividades ali de pesquisa do Estado, de políticas públicas, de que forma eu vou trabalhar aquela determinada região. Então, o Estado ele pode coletar os dados com base nessa base legal, informando que aqueles dados serão coletados para fins de trabalhar políticas públicas para os cidadãos daquela região. Então, é uma base legal muito utilizada. E aí, com relação ao tratamento de dados, a gente tem tanto a atividade meio como a atividade fim. Então, a atividade meio é aquilo que eu faço para finalizar um procedimento meu. Então, digamos, eu tenho ali uma atividade de marketing. O marketing não é a minha atividade fim, ou seja, não é o objetivo que eu entrego com a minha empresa. Mas eu preciso do marketing para vender o meu produto final. Então, essa é uma atividade meio. A cobrança, a realização de cobrança de serviço prestado. Eu prestei o serviço, a cobrança não é a minha atividade, não é o meu objetivo do meu trabalho, mas ela é uma atividade de meio. Então, ou seja, eu coleto os dados para realizar uma cobrança. Realizo um cadastro de um novo paciente, o endereço, o telefone, então isso são atividades de meio. A atividade fim é o objeto que eu quero entregar. Então, por exemplo, a realização do exame, a análise de um prontuário médico, um arquivo histórico,
compartilhamento. Então, aqui eu trouxe mais voltado ali a médico, porque é muito mais simples da gente visualizar. Mas são aqueles objetos que eu quero entregar para o cidadão que eu coletei os dados. Então, digamos, eu preciso dos seus dados para fornecer um objetivo, tá? Então, eu vou coletar, vou recepcionar, vou classificar, e aí vou distinguir entre a minha atividade meio e a minha atividade fim. E isso a gente começa a questão de tratamento de dados. E aí os usuários têm os seus direitos, certo? Eles têm os direitos de saber exatamente quais dados estão sendo armazenados e por qual objetivo, por quanto tempo eles vão estar guardados. Os mesmos também têm liberdade de corrigir, de editar ou ratificar as informações sobre si mesmos, desde que isso não interfira nas obrigações inerentes no registro. Em alguns casos, a LGPD também se sobrepõe a outras legislações vigentes, como é o caso de exclusão de dados, como, por exemplo, de acordo com a legislação médica, um prontuário médico ele deve ficar guardado por 20 anos, que modifica situações nos postos de saúde também, tá? E aí, como as empresas são afetadas e o que a gente identifica com a LGPD, né, o que isso vai mudando a visão das empresas em diante. Então, as empresas, elas coletam durante toda a sua existência uma quantidade grande de informações coletadas de cada cliente, fornecedor, trabalhador, visitante. Aí você tem coleta de imagem, coleta de biometria, dados sensíveis, os documentos, RG, CPF, e tudo isso que é coletado, ele precisa ser tratado com base nas suas atividades e com base nas bases legais. Depois disso, ele precisa ser tratado da mesma forma com os princípios, cuja finalidade esteja bem disponível, boa-fé e transparência como um dos principais. E aí, esse dado ele vai ser sigiloso e vai estar disposto também as informações para aqueles que trabalham dentro da empresa, mas nunca vão estar disponíveis para todos e todo mundo. Então, somente aqueles que vão ter uma autorização para acessá-lo. E aí a empresa precisa ter uma política muito clara, porque se ela não tiver uma política muito clara e de que forma esses dados vão ser tratados, a gente vai ter aí uma questão de penalidades que vão além da via administrativa, ou seja, não vão ser só sanções administrativas, vão ter multas também, e aí podem aumentar o número de judicializações, por vazamentos, pleitos por danos morais, que é aquilo que eu apresentei lá no início, né? Aquela infinidade de empresas, hoje até o Facebook aí tem uma multa de R$ 2.000, 2 milhões de reais e R$ 5.000 por cidadão que teve os dados vazados. Então, isso aí vai muito além só de uma simples multa ou um simples termo de ajustamento de conduta, que a gente também chama de TAC. Então, é muito importante que as empresas estejam bem antenadas com isso. Além disso, tem a gestão de dados de segurança, então o cidadão vai querer realmente saber quais dados são utilizados, quem tem acesso. Lembrando que você não vai disponibilizar para todo mundo, mas sim pessoas específicas dentro da sua política de privacidade das normas de conduta que você vai ter também dentro da empresa. E o que acontece com eles caso optem retirá-los. Então, eu quero extrair, eu quero excluir os meus dados. Se eu já não tenho mais vinculação com aquela empresa, eu posso pedir para excluir? Pode. Se eu não tenho mais nenhum relacionamento com aquela empresa, eu posso pedir para excluir os meus dados? Eu também posso. E aí, a cibersegurança, então, hoje a gente já vê aí uma infinidade de ataques cibernéticos. Então, seja por ransomware, malware, o que vem aí é cada vez mais constante, né? Os ataques, eles roubam atividades, roubam dados, criptografam informações, isso é muitas vezes em relação ao sequestro de dados, porque eu vou sequestrar essas informações, vou pedir um resgate, isso tem acontecido muito, e a gente vê cada dia mais, né, e cada dia pior. E aí a gente tem os cybercrimes, então, digamos assim, né, um exemplo que eu trouxe aqui, a empresa ela utiliza e-mails para captação de e-mail para baixar um e-book, um exemplo que a gente vê clássico no Instagram. E aí elas captam os dados como endereço, cartão de crédito, fornecidos após compra, além disso as informações relacionadas ao compartilhamento das redes sociais. Aí, o que acontece com esse mecanismo de utilização é o vazamento de dados, que é um dos crimes que mais a gente vê hoje em dia contra a LGPD. Então, a gente tem o phishing, que o phishing está escrito com PH, mas ele se remete, sim, a pescar,
Porque daí é como se eu jogasse uma isca e o cidadão, ele pesca. Então, digamos assim, eu mandei um e-mail, acesse o fundo de garantia, para você saber se seus dados ali, se seu fundo de garantia não foi utilizado. Você vai lá e clica. A partir disso, entra um ransomware ou um malware ali dentro do teu computador, invade, faz o que for necessário. A gente tem o roubo de identidade, então existe muito as pessoas se passando por outras, e isso, olha, gente, com o deepfake vai piorar, mas ainda assim, sem o deepfake já existiam coisas muito ruins com o roubo de identidade. Então, a gente que é do jurídico vê muito isso, as pessoas se passarem por outra, ou pessoas passando por empresas, e aí coletaram teus dados, e aí manda um boleto porque sabe que você tem uma compra naquela empresa, tem um carnê, tem um cartão de crédito, manda uma fatura para você pagar e você paga. Então, mas isso já aconteceu, eu lembro até de um cliente que a gente atendeu, que ele tinha o boleto do carro, ele fez esse carnezinho, e aí recebeu o boleto lá do carro dele para pagar, ele pagou, só que o banco nunca recebeu o pagamento e entraram com busca e apreensão, porque ele deixou de pagar uma no meio, né? E o banco não está nem aí se você deixou de pagar uma no meio, você está com uma há 3 meses atrasado, ele entra com busca e apreensão. E aí ele teve que pagar novamente, depois pediu ressarcimento porque houve vazamento de dados. Então, a gente tem ataques de negação, hacking, fraude, cyberbullying, ameaças de extorsão, fraude de cartão de crédito, acesso não autorizado em contas, e também uma das mais interessantes que a gente vê hoje é a espionagem cibernética. Então, eu mando lá um phishing para você, entro no teu computador, acesso às informações, mas você é um grande concorrente meu. Eu quero saber que produto é esse inovador que você está apresentando. Então, a partir do momento que você apresenta esse projeto inovador, eu quero saber, eu quero descobrir, mando o fiche para você, você cai e eu descubro realmente o que você está programando para os seus próximos meses dentro da tua organização. E aí, consigo descobrir e às vezes sai na frente. E aí, o que a gente tem de desafio? Então, por exemplo, dentro das startups e empresas, a gente tem muitas vezes equipe enxutas, então depende, e pequenas empresas, isso também acontece muito. A gente tem equipes muito pequenas que não tem possibilidade de ter um DPO, que não tem possibilidade de ter alguém realmente efetivo dentro ali da LGPD. Isso traz uma dificuldade na implementação de governança de dados. A gente precisa trabalhar ali muito a mudança de cultura, porque muita gente ainda acha que isso não é importante, que isso não tem tanta relevância, e também a complexidade da LGPD, porque a gente precisa interpretar e aplicar os requisitos da lei, sempre em desafio técnico, né? Então, tanto um técnico, né, da tecnologia da informação, como também um técnico dentro do jurídico, a gente precisa ter esse amplo conhecimento para conseguir agregar valor. E aí, as oportunidades que as empresas vão ter quando elas começam a trabalhar a LGPD. É a construção de confiança, então, conformidade aumenta a confiança dos clientes, o resultando em lealdade e a vantagem competitiva, que está muito relacionada à gestão da informação e à governança de dados. Inovação responsável, então, a governança, ela é bem implementada, ela impulsiona uma inovação, então, você tem ideias, você precisa dos dados, os dados estão seguros, os dados são utilizados, você consegue ter mais responsabilidade na inovação. E a preparação para o futuro. Isso está relacionado também à conformidade da LGPD, seja para startups ou pequenas empresas, para se destacarem no mercado. Então, se você procura se destacar, estar em conformidade com a LGPD e trabalhar muito bem implementada a governança de dados, isso te destaca no futuro promissor. E aí, quais são os dilemas que a gente tem, né, que são enfrentados? Então, a coleta excessiva de dados. Às vezes, a empresa, ela coleta dados, assim, que você nem sabe por que vai utilizar esses dados, mas ela coleta. E isso acaba atrapalhando muito a implementação de LGPD, porque daí você vai ter que deletar, você tem que informar que está deletando, você tem que saber por que está deletando, então você tem que criar isso muito bem informatizado ali dentro da sua política. Falta de conscientização, então muitas vezes a equipe que trabalha dentro da empresa não sabe o que é LGPD, não sabe o porquê da LGPD, consentimento confuso, ou seja, o consentimento não é claro, não é específico, a por que eu estou fornecendo esse consentimento, segurança insuficiente, então proteção inadequada,
né? Então, acaba tornando a empresa vulnerável, a falta de transparência, o vazamento de dados, que é um pesadelo para prejudicar qualquer confiança, processos não documentados. Então, né, a gestão da informação básica aqui, né, precisa ter processos muito bem documentados. Então, a retenção de dados, reter dados realmente que precisam ser utilizados dentro da empresa e apagar todos aqueles para não ter uma coleta excessiva. E a integração com terceiros. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, eu sou uma empresa do jurídico, eu preciso enviar os dados para minha contabilidade. A contabilidade, ela precisa ter acesso aos dados. Então, eu tenho lá os dados do meu cliente, eu mando para ele fazer uma prestação de contas. Aí, o que acontece? A partir desse momento, a empresa que eu trabalho, a partir dessa integração de terceiros, eu preciso que ela também esteja adequada. E a falta de treinamento, que está muito linkada à falta de conscientização, você conscientiza e depois treina, porque as pessoas que trabalham na empresa precisam saber como lidar com os dados e precisam saber trabalhar com as políticas que são criadas. Então, o treinamento é uma peça-chave. E aí, o que a gente precisa fazer para implementar um sistema de governança de dados adequado à LGPD? Então, primeiro, alinhar a governança com os objetivos do negócio, desenvolver um modelo de prestação de contas, valorizar ética e transparência, considerar a gestão de risco e segurança da informação, implementar treinamento e educação e encorajar a mudança cultural e organizacional. E aí a gente tem aqui 5 ações, que é ações conectadas com os métodos e os focos do negócio, desenvolver uma estratégia de implementação, então cada empresa precisa de uma estratégia específica, diagnosticar de que forma o fluxo da informação é tratado, estabelecer mecanismos de uso da informação e realizar a avaliação dos resultados. Então, você fez, né, esse mapa, que a gente chama ali de data mapping, e aí, a partir desse data mapping, você consegue estabelecer as diretrizes. E aí, a gente tem as 5 pilares da Data Governance, que é as 5 pilares da governança de dados, que é estabelecer papéis e responsabilidade. Então, pilar número 1. Quem é responsável por que na gestão dos dados? Por que é importante? Sem papéis definidos, a gestão de dados pode se tornar caótica, levando a decisões desalinhadas e o risco à segurança. Aí, quais as estratégias práticas? Designar um DPO, que é o guardião, é o de conformidade, monitorando e supervisionando as práticas de dados, e ter uma equipe multidisciplinar, cria uma equipe que inclua especialistas em legal, tecnologia e segurança, para garantir uma visão abrangente. Se é uma microempresa, tem essa possibilidade? Não tem. Mas a gente tem hoje o DPO, a Service, que ele também desempenha esse papel fora da empresa com um custo muito menor, né? A equipe multidisciplinar tem, muitas vezes não vai ter, mas você vai ter a pessoa que vai ser responsável por coletar essas informações, alguém que é responsável por esse marketing, pelo comercial, e essas pessoas podem ser treinadas a trabalhar também essa visão abrangente, além de sempre ter alguém que é responsável pela tecnologia da empresa. Então, a empresa hoje é muito difícil uma empresa que não trabalha com computador, né, que não trabalha com uma tecnologia, que não trabalha com software. Então, é importante visualizar isso também. Então, aqui a gente traz um insight que é designe um DPO dedicado para liderar a conformidade e garantir a proteção de dados dos clientes. Então, isso é o que a gente mais passa para as empresas. O segundo pilar, a gente fala aqui das políticas e padrões. Então, você precisa ter políticas claras para coleta, armazenamento e uso. Por que é importante? Políticas claras definem como os dados são coletados, usados e compartilhados. Isso evita confusão e possíveis violações. Então, estratégias práticas. A gente tem a política de privacidade transparente, comunique os usuários como seus dados serão usados e obtenha consentimento. Padrões de coleta e armazenamento. Defina procedimentos para coleta e armazenamento de dados, mantendo-os alinhados com a LGPD. Nosso insight é: crie políticas de privacidade claras, transparentes, para comunicar aos usuários como seus dados são usados. Básico. Terceiro pilar, a gente tem o gerenciamento de dados com qualidade, tá? Qualidade. Garantir que os dados sejam precisos, confiáveis e relevantes. Por que é importante? Os dados imprecisos ou incompletos podem levar a decisões equivocadas e comprometer também a conformidade com a LGPD. Além disso, a gente tem as estratégias de prática. Limpeza e padronização dos dados, ou seja, aqueles dados que eu coletei em excesso ou que não servem mais, deleta. Garanta que os dados estejam corretos e padronizados.
Então, o armazenamento dele deve ser correto por meio das políticas. Validação regular. Estabeleça verificações regulares para garantir que a qualidade dos dados estão ok. Então, realize processos regulares de limpeza de dados para manter as informações precisas e confiáveis. Quarto pilar, o acesso à segurança. Então, controlar quem pode acessar e modificar os dados mantém a segurança, tá? Por quê? Porque pessoas não autorizadas podem resultar em vazamentos de informações sensíveis ou violação de privacidade, tá? E aí, estratégia, controle o acesso granular. Defina quem tem acesso e quais dados com base em suas funções e responsabilidades. Isso vai ser definido por meio da onde? Por meio da política, certo? Medidas de segurança avançada. Utilize criptografia, autenticação para proteger os dados e acessos não autorizados. Fortaleça a segurança dos dados com medida com autenticação de 2 fatores. Também interessante, a maioria das startups hoje já utiliza autenticação de 2 fatores, faltam só as empresas mesmo, microempresários, empresas tradicionais também trabalharem com isso. E aí a gente tem o nosso último pilar, que é o monitoramento e auditoria. Estabelecer processo para monitorar o cumprimento das políticas e a qualidade de dados. Por que é importante? Porque a conformidade não é um destino, mas uma jornada contínua, ou seja, vai ser sempre o resto da vida da tua empresa, da empresa que você trabalha, precisam que os dados estejam sempre em monitoramento e em auditoria, tá? E aí, quais são as estratégias que a gente indica sempre? Revisões internas e externas. Então, realizar auditorias, avaliar se está em conformidade com a LGPD, e o monitoramento contínuo é utilizar ferramentas de monitoramento para identificar atividades suspeitas, então rastrear os outros dados. Aqui, nosso insight é estabeleça um processo de revisão trimestral para garantir conformidade contínua. Você está trabalhando dentro de uma organização, vai ficar responsável pela governança de dados, vai ficar responsável pela LGPD. Procure sempre esses 5 pilares para estabelecer o que é importante e qual estratégia vai ser adotada, tá? E aqui a gente tem, né, dentro da implementação de LGPD, a gente tem aqui 8 etapas que são muito importantes que a gente identifica. Primeiro, a conscientização e comprometimento. Você precisa conscientizar a equipe, você precisa conscientizar a alta gestão. Depois você vai para o mapeamento, então você precisa realmente mapear os dados, saber aonde ele vem, para onde ele vai, onde ele foi coletado, por que ele foi coletado, qual a finalidade, qual a base legal. Isso se chama data mapping e é o mapeamento. Você vai fazer análise de risco, ou seja, se aquele dado ele é sensível, qual o risco de vazamento e qual o potencial ofensivo daquele vazamento. E aí, mais para frente ali, logo já no próximo slide, vou mostrar para vocês o mapa de calor com relação à análise de risco. Definição de políticas. Então, as políticas, como a gente disse, bate muito em cima, elas precisam ser claras, porque as pessoas que vão ter acesso a essa política precisam entendê-las. Então, ou seja, não adianta você colocar um juridiquês e um texto muito difícil de entender, que as pessoas não vão saber ler, não vão compreender como que funciona a política da tua empresa. E aí vem para a implementação de medidas, isso está ligado à análise de risco, porque quando você identifica risco, você identifica medidas de mitigação. Ou seja, como que eu vou partir desse risco, desse potencial de risco, como que eu vou mitigar esse vazamento. Treinamento e conscientização, porque a empresa precisa, ao final de toda a implementação, ser treinada, os funcionários também precisam ser treinados. Gestão de incidentes vai estabelecer um plano para lidar com as violações e comunicar a NPD quando eventualmente houver um vazamento de dados. E auditoria e revisão, que é um trabalho contínuo, a partir do momento que você implementou as políticas, implementou a LGPD, você precisa sempre revisá-la para saber se houve alguma mudança de padrão dentro da empresa, se alguma política precisa ser alterada, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, então, com relação ao relatório de impacto. Então, quando a gente faz lá uma análise de data mapping, a gente faz isso. Então, por exemplo, o envio de informações de marketing a um cliente por Instagram, quais dados você coleta, né, fotos, quais dados sensíveis você tem. Então, digamos, aqui é de uma clínica odontológica, ele tira foto, né, do paciente para mostrar um sorriso, porque ele trabalha com implementação de lentes, né, ele faz a colocação de lentes de contato nos dentes. Então, aqui eu tenho genética, biométrico, então são dados que eles podem coletar.
O ponto de coleta, daí a gente precisa identificar quais são os pontos de coleta, então ele está ligado muito ao Instagram, redes sociais. Coletar o que eu preciso, termo de consentimento para autorização da utilização da imagem, e qual que é o impacto disso? Médio. A partir disso, a gente vem para análise de risco, tá? E análise de risco a gente identifica quais são as atividades que possuem um potencial muito grande, muito alto, e um risco, uma probabilidade alta de vazamento. Então, aqui nessa empresa, a gente identificou 21 atividades que tinham probabilidade muito alta de impacto e muito alta de probabilidade de vazamento de dados. Então, aqui um exemplo de política. Hoje a gente trabalha muito com, né, no termo jurídico que a gente chama de visual law, ou legal designer, que significa a gente trazer imagens, tabelas, para trazer o conteúdo de uma forma mais leve para as pessoas conseguirem entender, sem tanto aquele juridiquês, aquele texto corrido, tá? E aí aqui a gente tem aqui um modelo de política que a gente tem utilizado e tem facilitado muito o dia a dia das empresas, tá? E aí os benefícios para as empresas. Então, a gente tem lá construção de confiança, conformidade com as regulamentações, melhoria na tomada de decisão e minimização de riscos. Então, a LGPD em conformidade com as regulamentações, seja voltadas até dentro mesmo do ramo de atuação daquela empresa, porque muita empresa vai ter sua regulamentação própria, você consegue melhorar ali a tomada de decisão. E a tomada de decisão com uma governança de dados muito bem implementada, lembrando de todos os passos ali da LGPD. Aqui eu trouxe algumas hipóteses, então, coisas que a gente vê no dia a dia, principalmente eu que trabalho com startup. A gente tem ali empresa que estava focada tanto no desenvolvimento da sua plataforma, que ela esqueceu de implementar medidas básicas, resultando numa violação que incluiu até mesmo a senha do CEO. Então, ou seja, o que a gente traz disso? Que a inovação é essencial, mas a segurança não pode ser deixada de lado. Então, não adianta nada eu trabalhar numa plataforma maravilhosa e eu não cuidar da segurança. Então, a gente tem aqui o consentimento, uma startup, se for só coletar consentimento para usar os dados dos seus clientes, mas não conseguiu explicar claramente por que estava coletando. Isso resultou numa enxurrada de e-mails confusos dos clientes preocupados, e o aprendizado que comunicar-se de forma transparente é vital, e aqui a gente fala do princípio da transparência, mesmo quando se trata de consentimento. E aí, aqui, o mistério dos dados perdidos, né? A gente tem uma empresa que perdeu um laptop com informações confidenciais dos clientes. Eles tiveram que correr para cumprir os requisitos de notificação para a NPD, de acordo com a NPD. E qual que é o ensinamento que eles têm? Que a proteção física dos dispositivos também faz parte da governança de dados. Então, o fato de você ter aquele computador fora da rede não significa que você está adequado. Você precisa adequar todos os seus computadores, seu celular, você precisa adequar os arquivos físicos, tudo. Resgate de ransomware. Uma startup foi pega de surpresa por um ataque de ransomware e eles resistiram ao pagamento do resgate e conseguiram restaurar os dados. Mas a moral, qual que é? Que a preparação para incidentes é essencial. Eles já tinham tudo preparado, caso houvesse, porque existe muito esse risco, principalmente em startups que trabalham com muitos dados. E aí eles já tinham se preparado para caso um dia isso viesse a acontecer. Então, eles conseguiram tomar uma decisão muito rápida, porque eles já tinham todo um programa trabalhado. E aqui a gente tem as melhores práticas, né? Então, para que as empresas estejam, a gente precisa, sempre indica, proteção em criptografia, análise de vulnerabilidade, pentest, criptografia de rede, mapeamento de dados e diagnóstico, política de privacidade, revisão de contratos, código de conduta, controles internos, relatório de registro de incidentes, relatório de impacto e treinamento da equipe. Então, implementar LGPD não é fácil. Você precisa ter todos esses mecanismos disponíveis para a empresa, seja você trabalhando como prestador de serviço, trabalhando dentro de uma organização ou a sua própria organização. Então, você precisa cuidar muito bem de todos esses itens. A falta de um pode implicar na inutilização de outro e assim por diante. E aqui a gente conclui, né, que a LGPD surgiu para garantir a transparência, o armazenamento e tratamento de dados, para manter a confidencialidade e a privacidade dos dados das pessoas. Então, cuidar dos dados não significa apenas levar mecanismos de segurança para os seus clientes, pessoas, cidadãos, né, que utilizam a tua plataforma, a tua empresa, enfim,
mas também fazer com que a informação gerada e armazenada dentro de uma empresa gere oportunidades para ela. Ou seja, eu coleto esses dados, eu posso aumentar o meu faturamento, eu posso expandir a minha empresa por conta desses dados. E é por conta disso que foi criado o processo de governança para criar oportunidades para a empresa alavancar efetivamente todo esse potencial de uma forma segura e estratégica. Então, isso é o que eu pude trazer um pouco aqui da minha experiência para vocês. Espero, né, é um pouco tempo que a gente tinha para falar de tudo isso, mas espero que eu tenha conseguido trazer boas ideias. Fico à disposição. Vou deixar aqui meu contato, né, para vocês também. Uma das frases que eu mais gosto é: a má informação é mais desesperadora que a não informação, do Charles Caleb Colton. Então, muito obrigada, né? Vou deixar aqui meu contato, aqui as referências. Então, me sigam nas redes sociais, acompanhem, eu faço muito conteúdo aí para quem trabalha com governança de dados e LGPD. E aí me sigam também no Facebook, e se quiserem tirar dúvidas, quiserem aí conversar sobre projetos que vocês têm, eu fico à disposição. Aqui também meu WhatsApp, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e uma boa noite.